Padilha, quero aproveitar nosso tempo aqui para falar também sobre a Operação Lava Jato e decisões do ministro Toffoli. A Raquel Landinho acabou de soltar É, uma coluna eu em que li. ela fala que decisões do Toffoli sobre a Lava Jato provocaram um mal-estar no judiciário. Você vê imagens aí do Dias Toffoli e num bate-papo com colegas do Ministério Público, o Paulo Gonet comentou sobre o quanto o Supremo está apanhando por causa das decisões monocráticas do Dias Toffoli sobre a Lava Jato. O relato foi feito a Raquel Landim por pessoas que ouviram essa conversa. Ele se referia às reações da opinião pública refletidas em editoriais dos jornais, manifestações dos políticos. Também está aumentando dentro do próprio STF o mal-estar com a resistência do ministro de levar o assunto à segunda turma, ou então ao plenário, né? Já que pelo ordenamento jurídico brasileiro, essa decisão cabe somente a ele, desde que considerou imprestáveis as provas da existência do departamento de propina da Odebrecht, entregues pela própria empresa com base em premissas técnicas como datas da cooperação internacional. Toffoli vem empilhando decisões polêmicas. A última foi essa envolvendo o Marcelo Odebrecht, Padilha. Bom, primeira observação que eu vou fazer é por que não levar a plenário? Vamos imaginar que eu seja o Toffoli. Eu tenho um assunto super controverso na minha mão. Eu tenho a Odebrecht, que é uma empresa que assinou. Vamos lembrar, vamos voltar um pouquinho. Teve um processo judicial nos Estados Unidos, do Departamento de Justiça americano, contra a Odebrecht. Por quê? Porque a corrupção da Odebrecht fez despencar os bondes. A Odebrecht captava dinheiro nos Estados Unidos emitindo bondes. Despencar os bondes e a ação da Odebrecht na Bolsa de Valores americana. Os acionistas americanos processaram a Odebrecht, junto com o DOJ. O que a Odebrecht fez aqui? Confessou os crimes na justiça americana e ressarciu em mais de 1 bilhão. Odebrecht, Braskem e Petrobras, réus confessos na justiça americana. O acionista, o investidor americano, ao contrário dos cofres públicos do Brasil, recebeu seu dinheiro de volta. O que o Toffoli está fazendo? Ele está pegando uma empresa, primeiro a Odebrecht, que reconfessa e que pagou danos aos investidores americanos num valor brutal, muito mais de 1 bilhão de reais, e dizendo que ela não precisa pagar aos cofres públicos brasileiros. É uma posição muito difícil para o Toffoli, porque é uma empresa que reconfessa no outro país e recuperou os recursos necessários que foram golpeados dos americanos pela Odebrecht, pelas ações da Odebrecht. Então eu pergunto para qualquer pessoa que estiver me vendo aqui, eu sou o Toffoli, eu tenho essa empresa reconfessa nos Estados Unidos, que pagou mais de 1 bilhão para matar uma ação aqui. Eu recebo... Eu tenho a possibilidade de fazer essas decisões com o plenário do STF. Por que diabos eu faria essas decisões sozinho? Essa é só a pergunta que eu faço. O Uhum. público preenche a resposta que quiser. E aí, Sakamoto? Olha, fica até difícil, na verdade, porque a gente comentou, né? É claro, tem muita gente que fala assim, ai, mas a culpa foi lá atrás do Moro, da Dallagnol, da Operação Lava Jato. É claro que eles fizeram um desserviço incrível ao combate à corrupção ao fazerem toda a sacanagem que fizeram, combinar resultado, tudo isso mais. Isso não tem dúvida nenhuma, né? Ou seja, tem uma parte da responsabilidade em cima deles, né? Em cima de tudo isso. Contudo, o que a gente está falando aqui, principalmente no envolvimento dessas empresas, são réus confessos. Não é que o pessoal tipo, foi condenado, tipo, discordando e dizendo que não aconteceu e com combinação. Não, é réu confesso. A pessoa confirmou, contou a história, contou a sacanagem, contou o script da sacanagem e topou pagar valores, né? Ou seja, não é que a pessoa inventou, tá lá o crime. E, inclusive, tem um monte de acordo de leniência que vai continuar. É claro, todas essas decisões do Toffoli ajudam, inclusive, em renegociação de acordo de leniência, né? Então, as decisões do Toffoli são bizarras, né? Nesse sentido. Ninguém duvida, são decisões bizarras. E elas precisam, urgentemente, serem analisadas pelo restante da corte, pela turma ou pelo plenário. Precisa. O Toffoli está segurando, mas precisa, tipo, serem avaliadas.
né? O Congresso Nacional não estava reclamando que, tipo, contra decisões monocráticas? Cadê reclamando agora? Ah, mas aí envolve empresa, né? E aí o pessoal fica mais quieto, né? Mas exatamente isso, precisa ser avaliado pelo coletivo. Isso não é aceitável que toda o escândalo de corrupção que foi colocado a pratos limpos, que foi explicado, que foi admitido, agora o pessoal simplesmente passa uma borracha, né? Ah, mas aí, cara, tem coisas de condenação, inclusive de políticos, do Lula, de outras pessoas, em que poderia ter tido a condenação, inclusive, e a condenação poderia ter ficado efetiva com o tempo, se, no caso do Moro e do Dallagnol, eles não tivessem sacaneado no processo lá, de todo o processo de toda a ação, de combinado resultado, etc e tal. E tem um monte de ações, tem um monte de coisas que merecem cair, é claro, devido a esse combinado e essa sacanagem. Mas tem casos que não aconteceu. É simplesmente isso. E aí você precisa separar o joio do trigo, coisa que não está sendo feito. E aí, na rebarba de tudo isso, estão agindo. A questão é o seguinte: eu sempre fui muito crítico de você punir uma empresa inteira por uma questão de corrupção, quando você pode punir as pessoas envolvidas. Só que o que está acontecendo agora, você está inocentando as pessoas envolvidas, como é o caso do Marcelo Odebrecht, né? Pode-se discutir que punir a empresa pode criar problemas para a geração de empregos. Mas nesse caso, estamos falando inclusive das pessoas. É o Marcelo Odebrecht que foi retirado contra ele todos os processos, né? Então, é É. bizarro e não tem justificativa. Quer dizer, tem. A gente sabe que tem, né, justificativa, né? Só que é bizarro e isso, é claro que isso vai jogar para trás e muitos anos o combate à corrupção. E eu acho pior, o Diego. E o Toffoli não está seguindo a Constituição. A gente poderia até discutir aqui, ele está atropelando a Constituição nesse processo também. Perfeito. Por quê? Por que eu faria isso? Eu sou o Toffoli, eu tenho uma decisão para tomar, é uma decisão que vai ser super polêmica. Eu posso mandar para o plenário. Por que eu vou pegar essa decisão só para mim? Fica só essa pergunta que eu faço. A Qual a dúvida. motivação para alguém fazer isso?